Um, Bom, obrigado pela presença de todos aqui nesta conferência, nesta tertúlia. O objetivo, como sabem, é falar do fenómeno de Fátima, apresentar uma perspectiva Bahá'í sobre o fenómeno de Fátima. Como dizia há pouco com o amigo Armindo Pedro, que está em França, todos nós temos uma opinião sobre Fátima, todos nós temos questões sobre Fátima e é um fenómeno que pode ser abordado sob diversas perspectivas. E hoje vamos falar aqui de diversas coisas, de diversos tópicos. Pensar o que é que... enfim, está aí a lista dos tópicos que pretendo seguir hoje. Aqui há coisa de 3, 4 anos, surgiu num jornal português esta sondagem. Que percentagem dos portugueses acreditam no milagre de Fátima? Isto é, acredita que a Virgem Maria apareceu aos 3 pastorinhos em 1917. E cerca de 2/3 dos portugueses dizem que sim, que acreditam. E desses 2/3, há cerca de 42% que não só acredita, como também já fez pedidos à Virgem. Já fez promessas. E depois temos aqueles 38% que dizem que não acreditam. Isto para mostrar que a crença no milagre de Fátima, nas visões de Fátima, tornou-se uma espécie de religião popular, uma espécie de sucedâneo do catolicismo em Portugal, ou se quiserem, uma especificidade do catolicismo português. É um fenómeno, a crença é um fenómeno transversal a toda a sociedade portuguesa, portanto, ricos, pobres, classe média, em todos esses segmentos sociais se encontram pessoas que acreditam, pessoas com instrução baixa, média, elevada, há pessoas que acreditam e que não acreditam, em todos esses segmentos sociais. Mas não é um fenómeno tranquilo, por assim dizer. Nós sabemos que, por exemplo, no ano passado, em 2019, houve mais de 6 milhões de pessoas a visitar Fátima. Okay? Portanto, isto dá uma ideia da influência de Fátima na sociedade portuguesa. Não é só no catolicismo português, é na sociedade portuguesa. Mas há aqui assim, duas coisas que eu acho que nós devemos distinguir quando falamos de Fátima. Temos que ver aqui assim, duas vertentes. Se estamos a falar do fenómeno das aparições ou das visões, ou se estamos a falar do culto popular, da crença que os tais 60% de portugueses têm à Virgem de Fátima. Portanto, temos que distinguir as coisas. Então, vamos por partes. Na Cova da Iria. O que é que aconteceu na Cova da Iria em 1917? Basicamente, houve 3 crianças que afirmaram ter visto primeiro o Anjo de Portugal, uma entidade que eles chamaram Anjo de Portugal, e depois a Virgem Maria. Houve muita polémica, porque vivia-se os tempos que seguiam à implantação da República em Portugal, onde havia alguns setores do Estado que tentavam reprimir a Igreja Católica. Houve uma série de peripécias nesses anos imediatos às visões, e em 1930, só em 1930, é que a Igreja Católica considerou que aquelas aparições eram dignas de fé. Isto é, podia-se legitimamente considerar que acreditar nas aparições da Virgem em Fátima. E nas décadas seguintes, este culto da Virgem Maria vai-se instalando gradualmente, não só no catolicismo português, mas também na sociedade portuguesa. Lembremos aqui assim que há um catolicismo conservador que aceita muito rapidamente este fenómeno e faz deste fenómeno uma espécie de estandarte e bandeira de defesa do catolicismo. E que é apoiado depois pela ditadura do Salazar. Para os amigos que estão no Brasil, só para contextualizar, o Salazar é contemporâneo do Getúlio Vargas. Portanto, o Salazar sobe ao poder em 1928, o Getúlio em 1930. O Salazar cria uma nova Constituição com um regime ditatorial, aquilo que chama o Estado Novo, em 33. O Getúlio vai tentar fazer uma coisa semelhante em 1937. Portanto, foi mais ou menos no mesmo tempo que isso aconteceu. E a partir de 1936,
acontece a Guerra Civil em Espanha. Guerra Civil onde se confrontam, de um lado, forças nacionalistas e conservadoras lideradas por General Franco e, do outro lado, estão os republicanos e os comunistas. O Salazar tem uma percepção clara que a vitória dos republicanos e dos comunistas em Espanha terá como consequência imediata uma revolta comunista em Portugal. E há que mobilizar a sociedade portuguesa contra essa ameaça comunista. E percebe o Salazar que esta ideia, este culto de Fátima, pode ser um fenómeno identitário que une os portugueses contra uma ameaça externa, contra o comunismo. A Guerra Civil em Espanha acaba em 39, mas começa a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial é um momento de enorme apreensão, apesar de Portugal não ter entrado na guerra. Porque várias vezes se temia que as potências beligerantes pudessem trazer a guerra para Portugal. Percebendo essa ansiedade que havia na sociedade portuguesa, com o receio da guerra que aqui chegasse, há uma manifestação popular que é a imagem da Virgem Peregrina de Fátima vai circular por todas as cidades, vilas e aldeias portuguesas. A população portuguesa suplica à Virgem Maria que poupe Portugal da guerra que graçava na Europa. Em casa das minhas tias e dos meus avós, em Torres Vedras, a imagem da Virgem passou por lá. E lá em casa havia, e há ainda, um mosaico destes que tem, como vocês veem aqui assim nesta imagem, que tem a imagem da Virgem, que diz 1940, e depois tem ali o escudo com as esquinas da bandeira portuguesa. Isto é, um mosaico que assinala a passagem da imagem da Virgem Peregrina e é uma manifestação religiosa que tem um certo cariz nacionalista. Portanto, o Salazar aproveita isto muito bem para identificar a identidade nacional com a imagem de Fátima, com o catolicismo, com o fenómeno das aparições de 1917. Bom, a Segunda Guerra Mundial passou e Portugal foi poupado nessa guerra. Mas em 1961 começam as guerras coloniais. Portugal tinha colónias em África e começam a guerra de libertação desses povos em 61, primeiro em Angola, depois na Guiné e depois em Moçambique. E durante 13 anos, Portugal vai combater 3 guerras coloniais. E para as famílias portuguesas, ver os filhos, ver os maridos, ver os irmãos, a partir por uma guerra lá longe em África, uma guerra que se percebia que não tinha fim, que não acabava, era um desespero enorme. E a quem é que as famílias vão recorrer? Vão recorrer à Virgem Maria. Frequentemente, as famílias recorrem à Virgem de Fátima, fazendo promessas: se o meu filho voltar são e salvo, vamos todos a pé até Fátima. Se o meu marido voltar são e salvo, vou acender uma vela em Fátima. Se o meu irmão voltar são e salvo, eu prometo isto e mais aquilo à Virgem de Fátima. Isto é, durante 2 gerações, o culto de Fátima impôs-se na sociedade portuguesa. E hoje, como eu disse há pouco, o santuário é visitado por milhões de pessoas. Hoje, pessoas dos diversos segmentos sociais, independentemente do nível cultural que têm, acreditam profundamente no fenómeno das visões, das aparições de Fátima. O fenómeno em si é um fenómeno que é controverso e é polémico. As aparições foram em 1917, mas em 1937, passados 20 anos, a Lúcia, que é, portanto, a mais velha das pastorinhas, que tinha entrado então para um convento, começou a escrever as suas memórias. E ela descreve a aparição com estes termos: uma senhora vestida toda de branco, mais brilhante que o sol, espargindo luz mais clara e intensa que um copo de cristal cheio de água cristalina, atravessados pelos raios do sol mais ardente. Como eu disse no início, nem toda a gente acredita no fenómeno de Fátima. E
efetivamente, nós hoje não temos maneira de saber o que é que aconteceu realmente. Acreditar que a Virgem apareceu em Fátima é uma questão de fé pessoal. Isto é, acredita quem quer. E para a Igreja Católica, estas aparições não são um dogma. Quer dizer, não fazem parte das descrenças que um católico deve obrigatoriamente professar. Não é necessário acreditar nas aparições de Fátima para ser católico. A Igreja Católica, oficialmente, descreve as aparições como uma revelação privada, ao contrário da revelação que trouxe Jesus, que é uma revelação universal para toda a humanidade. E diz a Igreja que esta revelação, esta aparição de Fátima, é uma revelação privada com apelo à fé e à conversão. Bom, mas entre o próprio clero católico há muitas dúvidas e que às vezes se expressam publicamente. O Dom Carlos Azevedo, que é delegado português no Conselho Pontifício para a Cultura, no Vaticano, um dos clérigos mais inteligentes em Portugal, ele reuniu um livro que é a Documentação Crítica de Fátima e não teve dúvidas em dizer isto em público. O que houve em Fátima não foram aparições, quando muito foram visões. Portanto, isto é um clérigo católico, um membro da hierarquia católica, a dar esta opinião. Outros, por exemplo, como o padre Anselmo Borges, um dos mais brilhantes teólogos portugueses da atualidade, também não tem papas na língua e diz que é evidente que Nossa Senhora não apareceu em Fátima. E o Dom Januário Turgal Ferreira, que foi bispo das Forças Armadas em Portugal, foi ainda mais contundente, aliás é o estilo dele, e disse, não julguem que a Nossa Senhora andou para aqui a fazer o pino em Fátima. É uma história controversa, a história de Fátima. Alguns papas acreditaram em Fátima, nas aparições. O João Paulo II, por exemplo, ele foi vítima de um atentado no dia 13 de maio, na Praça de São Pedro. E atribuiu o facto de se ter sobrevivido a esse atentado à intervenção da Virgem de Fátima. E passado um ano estava a visitar Portugal, e estava em Fátima a celebrar missa. Mas, por exemplo, o Bento XVI tinha muitas reservas. O próprio Francisco tem reservas. O Francisco, quando esteve cá, questiona os peregrinos com estes termos. Se as pessoas vão ali recorrer aos milagres de uma santinha a troca de favores de baixo preço. Quer dizer, é muito contundente com algumas formas que o culto de Fátima assume. Bom, então, o que é que podemos dizer? Será que o que se passou em Fátima foi, pelo menos, alguma experiência mística por parte daquelas 3 crianças? Em todas as religiões, há pessoas que afirmam que têm tiveram uma experiência mística. Experiência mística que pode ter a forma de sonhos, visões ou qualquer outra coisa. São experiências pessoais, acima de tudo pessoais, que podem ter muita importância e muito valor para quem as vive, obviamente. Mas eu diria que é necessário ter cuidado quando se partilha essas experiências com outras pessoas. E nós devemos, quando analisamos estes fenómenos de experiências místicas, devemos ser profundamente racionais. Seguir a lógica. O que é que faz sentido aqui e o que é que não faz sentido? Portanto, é usar a maior dádiva que Deus nos deu, que é a razão. Eu lembro que todos nós já vivemos situações ou experiências que não conseguimos explicar totalmente. Todos nós já nos aconteceu, por exemplo, olha, estamos a pensar numa pessoa que não vimos há tanto tempo e de repente encontramos essa pessoa. Ou estou a pensar, estou farto de estar em casa, já apetecia-me ir almoçar fora e minha mulher aparece, olha, tal irmos almoçar fora. Estamos a pensar a mesma coisa. O facto de acontecerem estas coisas não quer dizer que nós, coisas que não percebemos, não quer dizer que nós devemos automaticamente dizer que há ali uma qualquer intervenção divina ou qualquer coisa de místico. Às vezes há coincidências, mas às vezes também há experiências místicas. E então, o que é uma experiência mística? Podemos dizer, e há quem acredite, que numa experiência mística, será que é o divino? Será que é Deus que se revela diretamente a uma pessoa?
Ou será que há qualquer coisa que nós não percebemos e que se revela diretamente a uma pessoa? Ou, ainda, há qualquer coisa que nós não percebemos e que acontece e que nós interpretamos de acordo com a nossa personalidade, de acordo com a nossa cultura, de acordo com os nossos conhecimentos, de acordo com aquilo que é a nossa experiência de vida. Aqui eu tenho que citar um autor Bahá'í, o Dr. Mujan Momen. Ele tem um livro que é O Fenómeno da Religião. E tem um capítulo dedicado às experiências místicas. E ele diz o seguinte: a maioria das pessoas que têm uma experiência religiosa a qualquer nível assume que se trata de uma experiência pura, que lhe chega do exterior. Por outras palavras, a sua forma e conteúdo têm origem numa outra realidade e não são afetadas pelas particularidades da pessoa a quem ocorre. Isto tem sido escrito como a erupção do sagrado no profano. Um exame cuidadoso mostra que as coisas não são exatamente assim. A primeira coisa que vale a pena notar é que as experiências religiosas tendem a possuir uma conformidade com as expectativas culturais e religiosas. As raparigas da aldeia em Portugal têm visões da Virgem Maria e não da deusa indiana Kali. Os nativos norte-americanos, nas suas transes e visões de animais nas suas transes têm visões de animais norte-americanos e não de animais africanos. Assim, parece que as experiências religiosas, por muito intensas e arrebatadoras que sejam, estão sujeitas a constrangimentos por parte de normas culturais e religiosas da pessoa a quem ocorre. Outra forma de olhar para isto é dizer que não pode existir algo como uma experiência pura. Uma experiência ocorre sempre a uma pessoa e essa pessoa já possui um enquadramento interpretativo através do qual vê o mundo. Assim, a experiência e a interpretação estão sempre combinadas e interligadas. Ora bem, se a experiência mística é sempre entendida segundo um contexto cultural, e isto faz-me toda a lógica que assim seja, podemos então perguntar qual era o contexto cultural, qual era o enquadramento religioso daquelas 3 crianças que dizem ter visto a Virgem em Fátima. O mundo em que essas 3 crianças cresceram e viviam era um mundo rural católico português. Mundo esse que tinha sido tremendamente influenciado por um livro intitulado Missão Abreviada, um livro que foi publicado em 1859 e escrito pelo padre Manuel Couto. É um livro que apresenta uma visão manicaísta da realidade. Tem um Deus que é cruel, que é vingativo, que é castigador. É um livro que também descreve as aparições de La Salette, em França, em 1846. E tem descrições terríveis do que é um inferno. É um livro que era muito usado pelo clero católico no século XIX, como base para fazer homilias, fazer sermões, fazer pregações, e propunha, sobretudo, uma religião baseada em muitos rituais, muitas devoções. Este livro, só para ter uma ideia da sua influência, vendeu cerca de 140 mil exemplares na segunda metade do século XIX em Portugal. É o livro mais vendido em Portugal. Ora, este livro existia em casa da Lúcia, a mais velha dos pastorinhos. E a mãe dela lia regularmente este livro aos filhos e aos sobrinhos. E, portanto, nós percebemos, num mundo rural católico de 1917, em Portugal, onde as crianças não têm televisão, não têm divertimentos, não têm brincadeiras tradicionais de crianças, tal como as conhecemos hoje, percebemos que este livro e as histórias deste livro influenciam profundamente não só o contexto cultural, mas também a mentalidade das crianças. Para os amigos que estão no Brasil, já ouviram provavelmente falar do António Conselheiro e da revolta e do massacre de Canudos. Ora, o António Conselheiro também foi profundamente influenciado por este livro.
Isto de ser influenciado por livros e por experiências, enfim, tem muito que se lhe diga. Eu posso partilhar uma experiência pessoal. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu estava na faculdade, tinha terminado um dos anos do curso e já não tinha exames para fazer em setembro, que é quando terminam, que é quando há uma segunda época de exames aqui em Portugal. E tive 2 meses de férias em que não tinha preocupações, porque não tinha exames. Sabia que as aulas iriam começar em outubro. E aproveitei essas férias para começar a ler o livro do Hassan Balioussi, Bahá'u'lláh, O Rei da Glória. Um livro calhamaço, 500 páginas, muito, muito emocionante esse livro. E depois segui para o outro volume sobre Abdu'l-Bahá, também do Hassan Balioussi, porque aquilo é escrito de uma forma intensa. Eu não tinha outras preocupações. E a minha ocupação era ler aqueles livros. E, naturalmente, aconteceu que eu sonhei com Bahá'u'lláh e sonhei com Abdu'l-Bahá. Claro que eu não vou dizer que eu tive uma experiência mística. Isto tem uma explicação do ponto de vista psicológico. Não é? Não é preciso empolgar e dizer que foi uma experiência mística. Se calhar alguns de vocês também tiveram uma experiência semelhante. Bom, mas depois de escrever estes fenómenos, resumidamente, e ter elucidado um pouco sobre o que é o contexto cultural daquelas crianças, é importante perceber então qual é que é a posição oficial Bahá'í sobre estes fenómenos de aparições e de visões. Shoghi Effendi escreveu, pela mão do seu secretário, em 1940, o seguinte: existe uma diferença fundamental entre a revelação divina, conforme é transmitida por Deus aos profetas, e as experiências espirituais e visões que indivíduos possam ter. Esta última não deve, sob qualquer circunstância, ser considerada como constituindo uma fonte de orientação infalível, nem mesmo para a pessoa que a experimenta. A Casa Universal de Justiça, em 84, escreveu: se por um lado estas descrições, tal como as experiências reportadas em Garabandal e Fátima, podem ser interessantes e despertar a curiosidade de uma pessoa, por outro, não temos formas de verificar a veracidade destas experiências. Nas suas cartas, Shoghi Effendi advertiu os amigos que lhe perguntaram sobre poderes psíquicos que nós não percebemos a natureza destes fenómenos, que não temos forma de saber o que é verdadeiro e o que é falso, que pouco se sabe sobre a mente e a sua forma de trabalhar, que devemos evitar dar uma importância indevida a estes assuntos. Deus, sem dúvida, tem muitos e diferentes métodos para despertar a humanidade para o significado deste dia. Mas os Bahá'ís, tendo reconhecido Bahá'u'lláh, devem trabalhar à luz da sua revelação e não dispersar as suas energias em especulações infrutíferas sobre fenómenos como os de Garabandal. E ainda, em 81, a Casa Universal de Justiça escreve: relativamente à visão de Fátima, qualquer pessoa pode fazer a sua própria interpretação e é livre de escrever sobre isso, desde que não associe os seus pontos de vista às escrituras Bahá'ís. Nada se encontrou nas escrituras relativamente às visões de Fátima ou àquilo que é referido como o documento de Fátima. Ora bem, nós estamos a falar de uma possível experiência mística onde se afirma que a Virgem Maria apareceu em Fátima. E aqui é importante explicar também qual é a perspectiva Bahá'í sobre a Virgem Maria. Isto é, como é que a fé Bahá'í vê a Virgem Maria. Nós sabemos que os cultos marianos, isto é, o culto da Virgem Maria, impôs-se muito cedo no cristianismo. Por volta do ano 300 já havia cultos marianos. Nós sabemos que há muitos cristãos que consideram a Mãe de Cristo também como uma intermediária entre Deus e a humanidade. A Mãe de Cristo é referida muitas vezes como, não só como Virgem Maria, mas também como Nossa Senhora. Curiosamente, há mais referências à Virgem Maria nas escrituras Bahá'ís do que na Bíblia. A Virgem Maria é profundamente respeitada na fé Bahá'í.
mas não tem um estatuto igual aos manifestantes ou aos profetas de Deus. Nem é objeto de nenhum culto, nem de nenhuma devoção especial. Vou agora mostrar alguns exemplos do que surge nas escrituras barrais sobre a Virgem Maria. Portanto, no Kitab Ekan, Baha'u'lláh descreve a forma como a Virgem Maria sentiu a aflição quando descobriu que era mãe de uma criança de quem não sabia quem era o pai. Ele escreve o seguinte: de igual modo, deves refletir sobre o estado e condição de Maria. Tão profunda foi a perplexidade desse belíssimo semblante, tão penosa foi a sua situação, que ela lamentava amargamente ter nascido. Disto dá testemunho o texto do sagrado versículo, onde se menciona que Maria, depois do nascimento de Jesus, chorou a sua situação e gritou: oxalá eu tivesse morrido antes disto e tivesse sido esquecida, completamente esquecida. Reflete. Que resposta poderia Maria ter dado às pessoas ao seu redor? Como poderia ela afirmar que um bebê, cujo pai era desconhecido e tinha sido concebido pelo Espírito Santo? Por isso, Maria, aquele semblante velado e imortal, pegou na sua criança e regressou ao seu lar. Logo depois, os olhos do povo caíram sobre ela e levantaram a voz, dizendo: ó irmã de Arão, o teu pai não foi um homem perverso, nem a tua mãe foi impura. Shoghi Effendi, também referindo-se ao cristianismo como um todo, escreveu o seguinte: quanto à posição do cristianismo, diga sem qualquer hesitação ou equívoco que a sua origem divina é reconhecida incondicionalmente, que a filiação e divindade de Jesus Cristo são destemidamente declaradas, que a inspiração divina do Evangelho é plenamente reconhecida, que a realidade do mistério da imaculabilidade da Virgem Maria é confessada, e o primado de Pedro, o príncipe dos apóstolos, é mantido e defendido. Abdu'l-Bahá também cita o Alcorão, quando, numa das suas palestras em Paris, diz o seguinte: no Alcorão lemos que Maomé falou aos seus seguidores dizendo: porque não acreditam em Cristo no Evangelho? Porque não aceitam Moisés e os profetas? Pois a Bíblia é certamente o livro de Deus. Na verdade, Moisés foi um profeta sublime e Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ele veio ao mundo através do poder de Deus, nascido do Espírito Santo e da abençoada Virgem Maria. Maria, sua mãe, era uma santa do paraíso. Ela passava os seus dias no templo em oração e a comida era enviada do alto. O seu pai, Zacarias, foi ter com ela e perguntou-lhe de onde vinha a comida. E Maria respondeu: do alto. Certamente Deus enalteceu Maria acima de todas as outras mulheres. E, voltando ainda a Shoghi Effendi, ao guardião da fé, uma carta escrita em seu nome refere a questão do nascimento virginal de Jesus. E diz o seguinte: primeiro, sobre o nascimento de Jesus Cristo. À luz daquilo que Baha'u'lláh e Abdu'l-Bahá afirmaram a este respeito, é evidente que Jesus veio a este mundo através da intervenção direta do Espírito Santo e, consequentemente, o seu nascimento foi absolutamente milagroso. Isto é um facto estabelecido e os amigos não têm de se sentir surpreendidos, pois a crença na possibilidade de milagres nunca foi rejeitada nos ensinamentos. A sua importância, porém, tem sido minimizada. E, portanto, parece-me que é importante, quando nós começamos a abordar a fé Bahá'í a tantas destas pessoas, a milhões de pessoas que têm crença na Virgem, penso que um aspecto importante é começar exatamente por referir a forma como a fé Bahá'í vê a Virgem Maria, o seu estatuto especial. E é curioso, porque na história da fé Bahá'í existem outras mulheres que têm um estatuto semelhante ao da Virgem Maria. São mulheres que estiveram próximas da revelação de Baha'u'lláh. Nós sabemos, está nos ensinamentos Bahá'ís, que a Virgem Maria tem o mesmo estatuto espiritual que Tahiri e que a filha de Baha'u'lláh, que é conhecida como a mais grandiosa folha. Shoghi Effendi, no livro Presença de Deus, escreve o seguinte: a mais grandiosa folha,
a bem-amada irmã de Abdu'l-Bahá, a folha que nasceu da raiz pré-existente, a fragrância da túnica brilhante de Bahá'u'lláh, elevada por ele a um estatuto que nenhuma outra mulher ultrapassou e comparável em posição àquelas heroínas imortais como Sara, Azii, a Virgem Maria, Fatimi e Tahere. Vamos ver um pouquinho sobre estas mulheres que estavam próximas da revelação de Bahá'u'lláh e têm um estatuto semelhante à Virgem Maria. Tem que começar, obviamente, por Tahere. Tahere foi uma influente poetisa persa, defensora dos direitos das mulheres e teóloga. O seu nome próprio era Fatimi Baragani. Ela foi uma das letras dos viventes, isto é, um dos primeiros seguidores do Bab, e era uma destemida divulgadora e defensora dos ensinamentos babis. Ela é particularmente recordada pelo seu gesto durante a conferência de Badast, um encontro de babis, onde estavam todos os outros eram homens e ela era a única mulher presente. E ela, perante aquela assembleia de homens, ela retirou o véu que lhe cobria o rosto. Aquilo foi uma grande, para alguns foi motivo de escândalo, para outros foi um ato muito ousado. Ela acabou por ser executada por estrangulamento, por ordem do governo, e as suas últimas palavras terão sido estas: podem matar-me quando quiserem, mas não podem parar a emancipação das mulheres. Portanto, esta foi uma mulher que esteve próximo, quer da revelação de Bahá'u'lláh, quer da revelação do Bab. Uma outra, Ba'i Hanun, a filha de Bahá'u'lláh. A única filha de Bahá'u'lláh. Ela recebeu o título A Mais Grandiosa Folha. O seu nome próprio era Fatimi Sultan. Ela cresceu em tempos de dificuldades para a família, acompanhou a família durante aqueles exílios. Ela preferiu não casar para poder servir Bahá'u'lláh. E após o falecimento de Bahá'u'lláh, ela foi das poucas pessoas dentro da Sagrada Família que aceitaram a liderança de Abdu'l-Bahá. E, posteriormente, ela apoiou Shoghi Effendi no desempenho das suas funções como guardião. Há uma outra mulher próxima da relação de Bahá'u'lláh, mas que não é dito que tenha um estatuto igual ao da Virgem Maria, que eu tenho que mencionar, que é a esposa de Abdu'l-Bahá, Muniri Hanun. Ela era conhecida pelos Bahais que a visitavam e que lidavam com ela no seu tempo como a Santa Mãe. Ela adorava o marido e vivia para o marido e para os filhos. Eles tiveram 9 filhos, dos quais só 4 meninas é que sobreviveram. Bahá'u'lláh deu-lhe o título de Muniri. E a história como ela chega até à família é curiosa. Porque Abdu'l-Bahá estava prometido, tanto quanto sei, para casar com uma prima. E um dia Bahá'u'lláh afirmou o seguinte para um dos seus companheiros: sonhei que vi a filha do meu irmão Mirza Hassan ficar doente. Esta filha era a que estava prometida para Abdu'l-Bahá. A sua cor mudou e ela ficou cada vez mais fraca e pálida até que abandonou este mundo. Depois apareceu outra moça cuja face era luminosa e cujo coração era luminoso. Escolhia para o mais grandioso ramo. Isto é, escolhia para Abdu'l-Bahá. É curiosa. São curiosas estas palavras atribuídas a Bahá'u'lláh. Fala de uma moça cuja face é luminosa. E ela recebe o título de luminosa. É parecido com aquela descrição que fez a irmã Lúcia. É uma coincidência curiosa. E também é uma coincidência curiosa. E eu acho muito engraçado que, ou muito curioso, talvez melhor dizendo assim, que o nome próprio destas 3 mulheres que estão próximas da relação de Bahá'u'lláh, o nome próprio é Fátima. Bom. E então,
que é que nós podemos dizer? Que mais é que podemos dizer aos 6 milhões de portugueses que acreditam que Deus se manifestou com um rosto feminino na Cova da Iria em 1917? Aqueles portugueses que dispararam quando viam os filhos partir para a guerra. Aqueles portugueses que, em momentos de aflição, como ainda há 10 anos atrás, com a crise económica, se viu tanta gente desempregada e que ia fazer uma promessa para voltar a ter emprego, para que a família sobrevivesse à crise. Aqueles dezenas de grupos de portugueses que todos os anos fazem uma caminhada, norte a sul do país, dirigem-se até Fátima. Aqueles portugueses que desde há muito tempo, enfermos, que se veem numa situação de saúde perfeitamente desesperada, a última esperança deles é a Virgem de Fátima. É engraçado crer esta necessidade de ver Deus com o rosto feminino. Tipicamente as descrições de Deus apresentam-no, como vem nas antigas escrituras, apresentam-no com características masculinas. Força, poder, omnipotência. Mas há características que nós temos tendência a dizer que são femininas, que também são atributos de Deus. O amor, o carinho, a compaixão. Todos nós, ou a maioria de nós, com certeza, tivemos a experiência em crianças de termos alguma aflição e ir a correr, a chorar para o colo da mãe. Porque é a mãe que nos dá conforto, é a mãe que nos dá consolo. O pai protegia-nos, mas a mãe dava-nos aquele carinho, aquele conforto no momento de desespero. E é isso que muitos portugueses têm feito. É procurar Deus, procurar os atributos femininos de Deus quando se dirigem à Virgem de Fátima. E aqui eu tenho uma posição muito parecida com a do jornalista Henrique Monteiro. Ele diz: continuo sem acreditar no sol a bailar, na Nossa Senhora em cima da azinheira, ou mesmo uma Virgem Maria, e o facto de rezar o terço ser importante para salvar o mundo e converter a Rússia a seja lá o que for. Mas se esperam que eu despreze o fervor e a fé dos peregrinos, desenganem-se. É exatamente isso. É esse fervor e essa fé daquelas pessoas que merecem um enorme respeito. E é esse desejo de ver Deus com um rosto feminino que me leva a pensar que é importante falar a estes 6 milhões de portugueses naquilo que é a face feminina da revelação de Bahá'u'lláh. Ora, Bahá'u'lláh esteve preso numa prisão de Teherão em 1852 e foi aí que ele recebeu a revelação de Deus, a revelação divina, em que lhe é dado a conhecer que ele é manifestante de Deus, profetizado não só pelo Bab, mas por todos os profetas do passado. Esse momento em que ele recebe essa revelação foi descrito em vários textos e ele descreve que há uma personagem feminina que lhe dá essa mensagem. Personagem esse que ele chama a Virgem Celestial. É a Virgem Celestial que lhe anuncia que ele é o manifestante de Deus. E há vários textos das Escrituras Bahá'ís com referências à Virgem Celestial. A Virgem é, sobretudo nos textos Bahá'ís, uma personificação do Espírito Santo. O Espírito Santo que se revela ao manifestante de Deus. Estas descrições do surgimento da Virgem Celestial que estão nas Escrituras Bahá'ís, nós podemos ver alguns paralelos com aparições marianas que são descritas por místicos católicos, quer ortodoxos. Mas vamos ver a principal das descrições de Bahá'u'lláh sobre esse momento da revelação. Ele diz o seguinte, descrevendo aquele momento em que estava na prisão: enquanto submerso em aflições, ouvi a mais maravilhosa, a mais doce voz chamando acima da minha cabeça. Ao virar a minha face, vi uma virgem, a personificação da lembrança do nome do meu Senhor, suspensa no ar perante mim. Ela estava tão feliz na sua alma que o seu semblante brilhava com o adorno da complacência de Deus
e a sua face incandescia com o brilho todo misericordioso. Entre a terra e o céu, ela fazia um chamamento que cativava os corações e as mentes dos homens. Ela passou a todo o meu ser as boas novas que regozijaram a minha alma e as almas dos honrados servos de Deus. Apontando para a minha cabeça, dirigiu-se a todos os que estão no céu e a todos os que estão na terra, dizendo: por Deus, este é o mais amado dos mundos, mas ainda não o compreendeis. Ele é a beleza de Deus entre vós e o poder da sua soberania entre vós, se apenas o entendessem. Eu acho este texto profundamente tocante, profundamente vibrante. Se há texto que mexe comigo, é este. A Virgem Celestial é comparada por Shoghi Effendi com a experiência que Moisés tem com a sarça ardente no Sinai, com a experiência de Buda sob a árvore de Bodhi, com aquela descrição da pomba que desce sobre Jesus, ou com a aparição do anjo Gabriel que fala a Maomé. E ela pode ser entendida como uma metáfora que tem vários significados. Ela representa o poder espiritual do manifestante de Deus, representa a atração da beleza da nova revelação de Deus. Ela pode também representar uma nova Eva, um símbolo da fecundidade espiritual da nova revelação. Que frutos, que filhos terá esta nova revelação? Há outro texto de Bahá'u'lláh que também refere a Virgem Celestial, que é a Epístola do Santo Marinheiro. A Epístola do Santo Marinheiro é revelada em Bagdade, em 1863, tem uma parte em persa e uma parte em árabe, e nós hoje só temos traduzida oficialmente a parte que está em árabe. É uma epístola que tem ritmo, porque tem um refrão para cada versículo. Tem um versículo que é: glorificado seja o meu Senhor, o Todo-Glorioso. É uma epístola com um fortíssimo caráter místico e poético, e é possível perceber aqui que Bahá'u'lláh é como um santo marinheiro que comanda a arca de Deus, a arca da eternidade, que é, no fundo, a causa de Deus. E aqui vemos paralelos com descrições, por exemplo, da arca de Noé, ou do episódio de Jesus que acalma uma tempestade no mar da Galileia. Nesta epístola, a Virgem Celestial surge como uma juíza da santidade de Bahá'u'lláh. Ela envia uma serva para testemunhar a revelação e a serva vê a falta de fé de alguns crentes e a opressão que Bahá'u'lláh enfrenta. Ela informa a Assembleia do Alto do que está a acontecer e morre de desgosto. Eu vou mostrar só um pouco desta epístola, sem o refrão, que diz o seguinte: após isso, a Virgem Celestial olhou do seu aposento dos céus e com a testa assinou a Assembleia Celestial, inundando o céu e a terra com a luz do seu semblante. E quando o esplendor da sua beleza brilhou sobre o povo do pó, todos os seres estremeceram nos seus túmulos mortais. Então ergueu o chamamento que nenhum ouvido alguma vez escutou durante toda a eternidade e assim proclamou: pelo Senhor, aquele cujo coração não tem a fragrância do amor do excelso e glorioso jovem árabe, não poderá de forma alguma ascender à glória do mais alto céu. A epístola do Santo Marinheiro é muito, muito bonita. Uma outra epístola, a Epístola da Virgem, também revelada em Bagdade, Bahá'u'lláh faz uma descrição fascinante do que é a revelação divina, descrevendo simultaneamente como uma experiência espiritual profunda, mas também misterioso, comovente e tão frequentemente indescritível. É um texto onde há duas personagens que entram em diálogo, Bahá'u'lláh e a Virgem Celestial. É um texto que revela a condição de Bahá'u'lláh como manifestante e todas as aflições que lhe vão sucedendo. Este diálogo entre Bahá'u'lláh e a Virgem já foi referido por alguns autores que têm acesso ao texto original, como tendo alguns paralelismos com textos do Cântico dos Cânticos, um dos livros da Bíblia. Um outro texto de Bahá'u'lláh, chamado A Virgem Maravilhosa, é uma epístola que está traduzida no livro Days of Remembrance. É também um texto revelado em Bagdade,
onde Bahá'u'lláh usa uma linguagem metafórica para descrever a Virgem Celestial. Bahá'u'lláh refere a sua condição de manifestante e diz que a face da Virgem brilha sobre todos os homens e diz que as efusões da sua revelação são tão prodigiosas que os corações puros ficarão estupefactos. É uma epístola onde Bahá'u'lláh também faz alusão à cegueira e à perversidade de alguns crentes, nomeadamente alguns, a Mirza Yahya, o seu meio-irmão, que começava a confrontá-lo de forma meio evasiva, e alguns dos seus apoiantes. O texto desta epístola foi muito bem adaptado numa música que está disponível no YouTube, deste autor, do Luke Slot, Tablet of Wonders Maiden. Não há muitos músicos barrais que me encantem, mas este conseguiu fazer uma canção muito bonita, com um crescendo, tem uns 10, 12 minutos. Eu recomendo que ouçam esta música, que é de facto muito, 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 muito bonita. E, concluindo, nós podemos dizer que as visões de Fátima podem ter sido uma experiência mística, mas é uma experiência mística que foi descrita segundo o mundo mental e cultural de 3 crianças do mundo rural português do princípio do século XX. Nós percebemos que a fé popular na Virgem de Fátima e as peregrinações regulares que ali se fazem revelam uma necessidade de comunicar com a face feminina do sagrado. Ora, a revelação divina que foi recebida por Bahá'u'lláh foi recebida através de um rosto feminino, aquele chamado Virgem Celestial. Ela é considerada a personificação do Espírito Santo. E Bahá'u'lláh tem vários textos que mencionam a Virgem Celestial. Ora, quem deseja conhecer a face feminina do sagrado encontrará certamente muitas respostas nas palavras e nos ensinamentos de Bahá'u'lláh. Isto é a minha mensagem para todos os que acreditam e têm fé na Virgem de Fátima. Vejam o que a Virgem Celestial revelou através de Bahá'u'lláh. Para os amigos que desejem aprofundar mais este tema, conhecer mais um pouco sobre o fenómeno de Fátima e o que dizem as escrituras barrais sobre a Virgem Celestial, eu recomendo 2 livros. Um livro do jornalista António Marujo, chamado A Senhora de Maio. É um livro que foi publicado aqui em Portugal e tem uma série de entrevistas, ensaios e documentos relativos ao fenómeno de Fátima, sociólogos, teólogos, professores universitários, inclusive um dos primos dos pastorinhos, tem muita da documentação original, entrevistas com a mãe da Lúcia, muitas referências àquele livro da Missão Abreviada. É um livro muito, eu acho que é um livro imprescindível para quem deseja aprofundar o fenómeno de Fátima. E depois um livro de aprofundamento sobre a Epístola do Santo Marinheiro, escrita pelo Michael Sowers. O Michael Sowers é um Bahá'í americano, também é de origem, ele também nasceu numa família católica e faz uma apresentação desta epístola que me parece muito interessante, sobretudo para quem tem uma origem católica, como é o meu caso. Bom, e depois tem aqui assim, uma série de referências que, se estiverem interessados, eu depois poderei facultar-vos o PDF desta apresentação. Meus amigos, era isto que eu tinha para vos apresentar sobre o tema da Virgem Celestial. Eu penso que podemos agora iniciar um período de perguntas e respostas.